E aí, galerinha do meu canal, como é que vocês estão? Zoeiras à parte, eu queria mostrar para vocês aqui como é que funciona, tá? Esse aplicativo que eu criei de auditoria forense financeira. Porque muitas vezes o que é que acontece? A gente tem uma mania de misturar as nossas contas, né? Principalmente a gente que é fotógrafo, a gente mistura a conta pessoal com a conta da empresa, né? E aí às vezes dá uma bagunça. Então, cansado um pouco disso, na verdade eu faço esse controle, só que esse controle que eu faço é um controle muito manual. E eu falei, poxa vida, não dá mais para ficar fazendo esse controle de maneira assim tão amadora, se a gente pode facilitar. Então eu criei esse aplicativo, que é um aplicativo de auditoria forense, que ele está ajudando em muita coisa aqui no meu fluxo aqui financeiro. Isso, né? Bom, deixa eu mostrar para vocês. Então, essa é a interface do auditoria forense. E aqui você vai fazer o upload das faturas, tá bom? Você vai colocar as faturas do seu. Eu vou colocar aqui, por exemplo, três faturas aqui. E vou. Ele vai fazer a leitura. Quando ele fizer a leitura, ele vai gerar relatórios para a gente. Ele vai fazer também. Ele vai colocar todos os lançamentos. E nesses lançamentos a gente pode separar aquilo que é pessoal daquilo que é da empresa, né? E aí, a partir disso, a gente vai ter esse controle. Além disso, ele vai também fazer um relatório com inteligência artificial, onde ele vai identificar possíveis problemas, possíveis situações que possam tá drenando ali o seu dinheiro, né? Porque existem muitas coisinhas fantasmas que a gente não percebe nas nossas faturas, né? E ele vai dar esse relatório aqui. Aqui já temos um relatório, tá bom? Bom, aqui temos dezembro e janeiro, por exemplo. Então a gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Então, ok, ele dá algumas ideias, né, daquilo que foi. Na verdade, não é seja algumas ideias, ele faz algumas marcações, né? Olha, a primeira parcela de uma anuidade, por exemplo, aqui, ó. Primeira parcela de uma anuidade. Então, o valor total dessa anuidade aqui sairia em R$ 552. Bom, eu nem tinha percebido que tinha essa anuidade aqui. E aqui a gente pode colocar na sua referência para depois, quando você para o exportar para o Excel ou para o Google Sheets, e eu vou mostrar a vocês como é que faz isso, porque ele tem uma possibilidade de exportar em CSV, você ter esse controle muito mais facilmente, tá bom? Então, por exemplo, aqui, Copify Hub, curso, né? Aqui o Uber, foi uma viagem, olha, esse aqui do Uber foi pessoal. Então eu marco aqui como pessoal. Apple, aqui era aí você vai marcando as coisas que são. No caso aqui é o iCloud. O iCloud, anuidade. E ele traz aqui até, né, primeira parcela de anuidade. Que eu preciso verificar como eu falei. Né? E foram, sim, os LEDs Amaran 300. Enfim, você vai colocando então todos os aqui na relação, que é as coisas que foram, aquilo que é seu, que é da empresa. Vamos supor que essas coisas aqui são pessoais, aqui é pessoal, aqui é da empresa. Né? Olha, tem até a questão de anuidade aqui repetida. Enfim. Bom, quando a gente chega aqui em janeiro, a gente pode fazer a mesma coisa também. E aqui no consolidado, é aqui onde está a mágica vai acontecer. Então temos aqui, ele vai dar um alerta de risco, né? Por exemplo, aqui, olha só, uma taxa de juros falando, né? Que são altas as taxas de juros, ou seja, se você pagar parcelado, né? Então a taxa de juros é enorme, então ele dá isso. Ó. E ele vai trazendo outros. Olha aqui, ó, que ele falou da questão da anuidade. Ó, cobrança de anuidade, 46 deve ser monitorada, pois representa a parcela de um custo recorrente de R$ 552. Né? Se todas as parcelas forem do mesmo valor.
Então ele traz essas situações. Aqui, ó, 3 cobranças distintas recorrentes identificadas com Apple, ou seja, são coisas da Apple que a gente assina, só que lá não tem explicando. Como ele não sabe, ele fala, olha, tem um alerta, existe 3 cobranças aqui da Apple, é necessário que você veja o que é que está acontecendo, tá bom? Bom, além disso, ele dá um plano de ação. Ou seja, se você não quer pagar a multa, você realiza o pagamento, né? Confirmar o saldo do devedor, analisar o uso de cartão para a negociação, né? Da anuidade, né? Investigar a razão de lançamento tardia de transações aqui, que ele fala de uma situação dessa aqui. Tem alguma coisa aqui que eu preciso dar uma olhada. Né? Solicita relatório detalhado de todas as assinaturas da Apple para verificar a finalidade e necessidade corporativa de cada uma das 3 cobranças. Né? Então, isso é bem interessante que ele vai trazer. Além disso, a gente pode fazer então também aqui uma consultoria Deep Audit, ou seja, a gente pode fazer uma auditoria profunda, onde ele vai dar um relatório baseado com inteligência artificial que vai te auxiliar para entender onde é que está sendo o ralo que está sugando o seu dinheiro. Né? Bom, então ele dá aqui um plano estratégico, olha que interessante. Histórico de gastos revela um padrão de comportamento, alta incidência de compras parcelada, uma notável confusão na gestão de assinaturas e taxas bancárias, especialmente separação entre gastos pessoais e de empresa. E é muito interessante que ele vai trazendo toda uma auditoria profunda, né, falando sobre os seus gastos. Muito, 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 muito interessante. Né? Bom, vamos lá. Além disso, até aquilo que eu tinha falado, temos aqui a forma de exportar em CSV. Né? E aí o que é que a gente pode fazer? A gente abre aqui o Google Sheets, o Google Planilhas, por exemplo, e a gente pode importar aqueles dados. Ali, aquela relação dos cartões, dos lançamentos, auditoria, Thiago. Então a gente pode substituir a página atual. Ok. Ele trouxe todos os lançamentos aqui e a gente pode, no caso, converter em tabela. E aqui a gente pode separar para ele entender que é moeda. Olha só que bacana. Então aqui a gente tem um relatório do mês de dezembro, por exemplo. Lembra aquelas referências que eu coloquei? Curso, iCloud, LED, Zara, tal. Ele marca aqui também essa referência, tá bom? E você tem esse controle aqui, que é da empresa, o que é pessoal. Qual foi o cartão, já que quando você usa mais de um cartão, qual foi o cartão, né, que foi identificado, que foi feita essa compra. E aqui a parcela, 6 de 12, parcela única, 1 de 12, 9 de 10, alguns aqui já estão terminando, olha, 10 de 10, 10 de 10, 10 de 10. Bem interessante. E aí, beleza, Tiago, mas aí eu preciso separar aquilo que é pessoal e aquilo que é da empresa. Pronto, você pode vir aqui no filtro, aqui, filtrar coluna, né? E você pode colocar apenas, eu quero saber quais foram os gastos que somente são da empresa. Você tem a relação aqui dos gastos que foram somente da empresa. E você tem os gastos pessoais também. Se você quiser fazer o contrário, você pode marcar o pessoal. Então você tem aquilo que é pessoal, né? E a partir daqui você vai ter um controle muito mais interessante. Então espero que vocês tenham gostado. Achem, se for interessante para vocês podem estar utilizando esse aplicativo aí, que é um aplicativo que eu mandei, que eu criei, e isso está me ajudando bastante aqui no controle dos meus gastos, tá bom? Valeu, fui!